Leia comigo então São Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 11, deixa a Bíblia aberta ali. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o lugar mais alto do templo, o pináculo, a torre, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe também Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deste mundo, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora dê uma olhadinha no capítulo 3, o verso 16 e 17, ali, de São Mateus. Volte os seus olhos para trás do capítulo 4, verso 3, 16, diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. Jesus não foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo para ser tentado. Jesus foi ao deserto, guiado pelo Espírito Santo para ser provado. Adão falhou na prova da fé. E nós lemos lá em Tiago, irmãos, que Deus não tenta ninguém. Deus não é mau para lançar uma tentação. Deus não tem nada a ver com a tentação. Todavia, Deus é um Deus que permite a provação. Acontece que quando nós estamos passando por provações, o diabo pega aquele momento de infortúnio em nossa vida, permitido por Deus, e faz daquele momento de provação um momento de tentação. Abraão, o pai da fé, foi provado. Caim e Abel foram provados. Enoque foi provado. Noé foi provado. José foi provado no Egito. Daniel foi provado. O apóstolo Pedro foi provado. Jesus foi provado. Paulo, irmãos, todos os filhos e filhas de Deus que nasceram neste mundo, todos, a partir do nosso pai e de nossa mãe Adão, foram e somos provados. A nossa fé é provada. E quando Satanás vê que nós estamos passando por uma provação, cujo propósito de Deus é um benefício, é uma bênção disfarçada, Satanás se aproveita daquele momento de provação e lança sobre nós tentações. As mesmas que lançou sobre Jesus. Então a serva de Deus diz: essa luta, essa provação que Jesus passou, se repete nos domínios de cada coração. O que aconteceu com Cristo, acontece com você e comigo. Jesus foi batizado, saiu da água, recebeu o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, recebeu a aprovação do Pai: tu és meu Filho amado. E agora o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, para se colocar como substituto no lugar do homem e passar pelas provações que o homem falhou. A primeira provação, o apetite. Jesus venceria como segundo Adão. Agora, irmãos, uma coisa tem que ficar bem clara. Jesus não tinha a natureza de Adão após o pecado. Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda. Jesus não tinha pecado interno.
Se Jesus tivesse pecado interno, ele precisava de um Salvador. Então a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto. Agora, irmãos, isso aqui é tão sério, tão sério. Depois de 40 dias e 40 noites, você não entende isso, nem eu. Imagina o sofrimento da fome, a necessidade da saciedade. As pedras aos olhos de Cristo se confundiam com pães. Chega um anjo, e esse anjo diz assim: eu substituí um anjo que caiu do céu, e eu vim no lugar desse anjo. E por uma questão de tempo aqui eu vou resumir. E Satanás insinuou e falou para Jesus uma coisa: você está tão fraco, você está tão debilitado, você está tão abandonado, você está sofrendo tanto nesse deserto, porque você merece. E sabe o que Satanás disse para Jesus, revestido de um anjo de luz? Você é Lúcifer. Você sabia disso? Satanás disse para Cristo: você é a antiga serpente. Você é Satanás. Você é diabo. Depois os homens também falaram: ele é Beelzebu. E então, se você não é o anjo caído, dizia o anjo caído, se você não é o demônio, se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, na hora da provação, Satanás vem com uma coisa na sua vida e na minha vida: dúvida. O nosso Deus não é um Deus de dúvida, é sim, sim e não, não. E Satanás gosta, irmãos, de lançar dúvidas. Se és o Filho de Deus. E o Espírito Santo fazia ressoar na cabeça de Jesus o que 40 dias ele tinha ouvido: tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Irmãos, uma das grandes tentações de Satanás na hora da nossa provação é a seguinte: se Deus é meu pai, por que eu tenho problemas? Se Deus é meu pai, por que eu fico doente? Se Deus é meu pai, por que eu estou desempregado? Se Deus é meu pai, por que eu sofro injustiça? Se Deus é meu pai, por que eu tenho problemas? Essa era a acusação de Satanás. Você é filho de Deus? Como filho de Deus? Olhe para a tua situação. Olha o deserto que você está, abandonado, rejeitado, passando fome e necessidade. Imagine, irmãos, um ser humano no deserto, 40 dias e 40 noites, no meio das feras, passando frio, fome, sede. Você não entende isso. E aí chega um anjo revestido de luz. Irmão, Satanás é um anjo caído, mas ele é um anjo. Por enquanto ele é imortal. Não sabemos quanto tempo ele vive. À luz da revelação humana, ele vive 6.000 anos. É poderoso, é um anjo de luz, foi um anjo de luz, mas é um anjo. E ele se revestiu de luz e trouxe sobre Jesus a dúvida. Se Deus é seu pai, por que ele não te alimenta? Se Deus é seu pai, por que ele não te cura? Se Deus é seu pai, por que você está no deserto? Se Deus é seu pai, por que você tem problemas? Se você é filho de Deus, por que Deus não cuida de você? Se Deus é seu pai, por que você sofre? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez nesse mundo você não vai entender. Bem-aventurado é aquele que é provado por Jesus Cristo, porque deles é o reino dos céus. Feliz é aquele que passa pelo crivo, pela mão, pelo fogo purificador, santificador. Quando Deus burila a gente, quando Deus trabalha na vida da gente, quando Deus nos submete à prova da fé, e o diabo vem com tentações, você tem que aprender. Creia, querido irmão, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer você tenha lutas, provações e tentações, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não pode ter dúvida disso. Cristão sincero, irmão, não tem piedade duvidosa.
pastor, me peça um pouquinho essa água aqui que eu devia ter trazido. Essa aí, obrigado. Cristão sincero não tem piedade duvidosa. E o que Satanás quer? Que você tenha dúvida. Há um estudo que foi feito há algum tempo atrás. Graças a Deus, aquele estudo chegou em minhas mãos. Quando eu passava por uma prova da minha fé, eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Hoje eu posso falar, e isso vai ao ar. Eu tive uma crise depressiva. É a primeira vez que eu falo isso em público. Eu tomei remédio para depressão 7 meses. Eu estive num buraco. Foi um burnout, excesso de trabalho. Uma sexta-feira à tarde, eu tive uma crise. Eu fui tomar banho. Eu não conseguia abrir o chuveiro. De tanta angústia na alma. E eu sentei no chão frio do banheiro. Chamei a minha esposa. E por mais que você diga que isso é vergonhoso, naquele chão frio, sentado, nu, eu fiquei por mais de meia hora chorando no colo da minha esposa e dizendo: Deus me chamou para ser um pastor e agora eu não tenho mais condições. Eu não quero mais. Vou fazer outra coisa na vida. Eu duvidei do meu chamado. Eu duvidei do cuidado de Deus. Eu estava construindo 2 igrejas, eu estava reformando a igreja central junto com os irmãos. Eu estava fazendo evangelismo e Semana Santa, tudo junto. Eu era alucinado, eu estava errado. E fui internado. 3 dias, o médico deu um apagão. Um grande médico, amigo meu, era meu ancião. A vergonha que eu tinha de dizer: pastor, você está com uma reação depressiva, você vai ter que se tratar. E eu fiquei 3 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. E o ancião teve que ir na igreja onde estava fazendo evangelismo, na igreja estava fazendo Semana Santa, tudo junto. Assim, o pastor está com uma crise depressiva, ele não pode receber visita. Ele me deu uma injeção lá, fiquei 3 dias para o meu cérebro descansar. Eu estava num síndrome do pensamento acelerado. E ali eu ajeitei, comecei a pensar, ajeitar as coisas, fiz sérios planos de abandonar o ministério. Se Deus é meu Pai, e eu estou me desgastando, porque a minha filosofia era me gastar e deixar me gastar. Eu estava errado. E naquele momento o diabo disse para mim: você foi avisado. Irmãos, tudo que Satanás quer é que na hora da provação você desconfie do amor e da bondade de Deus. O ancião chegou na frente da igreja, deu o recado, e eu passei por uma extrema vergonha. Eu cheguei no próximo sábado que eu fui à igreja de cabeça baixa. Eu ia levantar para a igreja e ia falar o quê? Sobre fé, sobre esperança, de que eu não... Até que eu li um artigo, comecei a estudar muito, e li um livro que me ajudou muito, Cárcere Emocional e Burnout. Comecei a ler, entender, e li um artigo sobre a crise que os pastores passam do 11º ao 15º ano. Mais de 90% dos pastores nessa fase têm vontade de sair do ministério, porque eles passam por uma crise, e eu estava vivendo aquela crise. E então eu aprendi isso aqui, que eu não estava sendo tentado, eu não estava sendo tentado por Deus, eu não estava sendo abandonado por Deus, eu estava sendo provado por Deus, porque eu estava errado. E Deus tinha que me dar a prova da fé, para que eu aprendesse a viver o estilo de vida que Ele quer que eu vivesse. E durante, irmãos, 7 meses eu me tratei.
E no final daquele ano eu recebi um chamado para ser pastor da Igreja Central de Curitiba. Eu acho que um querido amigo meu está assistindo. Boninho, se você estiver aí, você sabe que eu amo você. E eu recebi um chamado para ser pastor. Minha igreja tinha 1.200 membros, eu era para ser pastor de uma igreja de 2.700 membros. E eu caí de joelhos e falei: Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu comigo? Eu estou acabando um tratamento, eu não tenho condições de assumir uma igreja. Eu conheço a Central de Curitiba, eu já tinha sido pastor lá, no outro distrito. Eu tinha feito semana de oração, uma igreja maravilhosa, porque toda a igreja é maravilhosa. Se você acha que a igreja é ruim, porque você é ruim, a igreja é maravilhosa, eu amo a igreja. Às vezes alguém brinca comigo: pastor, a igreja do NASP é pesada. Que pesada nada, pesados são os meus pecados, essa igreja é uma bênção. E eu dizia: Deus, como é que eu vou sair de uma crise depressiva para ser pastor de uma igreja se eu não estou dando conta aqui? Mas eu já tinha aprendido. Deus é meu Pai, e o diabo não vai aproveitar a aprovação para me tentar a desistir. E para a honra e glória de Deus, naqueles 6 anos que eu fui pastor, junto com a igreja, nós construímos a Igreja Nova de Curitiba. Mais de 800 pessoas foram batizadas, tantos milagres. Porque eu aprendi ali, é que Deus cuida da gente. Não permita, irmão querido, que na hora da sua provação, você caia na tentação de desconfiar do amor, da misericórdia e da compaixão de Deus. Eu não sei, eu não vou dizer que isso é 100% errado, e nem que é 100% certo. As pessoas dizem assim, que quando nós passamos por problemas, a gente nunca deve perguntar por quê, mas para quê? Mas irmãos, existe o porquê sim, existe um propósito nisso, mas por que passamos? Jó nunca perguntou assim: Senhor, ele nem sabia que estava sendo provado. Para que é isso? Ele só foi entender no final. Só no final que Abraão entendeu a prova da fé. Só no final que José entendeu que ele depois se tornou governador. Só no final que Daniel entendeu por que ele estava lá. Só no final que Pedro entendeu a prova da sua fé. Você não vai entender agora. Se você é cristão, você padecerá perseguição, você terá dificuldades e problemas. E nesse momento, irmãos, em que a nossa fé é provada, Satanás vem nos momentos de fragilidade e diz assim: você é filho de Deus? Ele é teu pai? Você está aí 2 anos desempregado? Ele é teu pai e você está com um problema no casamento? Ele é teu pai e você foi injustiçado, roubado, traído? Deus é teu pai, por que teu filho está nas drogas? Deus é teu pai, teu filho está fora da igreja? Deus é teu pai, teu cônjuge te abandonou? Deus é teu pai, você está com câncer? Que pai é esse? Irmãos, Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. E quando Deus prova, irmãos, quando Deus prova, essa prova é para o nosso bem. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E agora veja o verso 4. Disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Irmãos, nós como os adventistas temos que aprender uma coisa. Irmãos, toda a vontade de Deus é mandamento de Deus. Os 10 mandamentos, a lei moral, é um resumo. Porém a Bíblia diz, Salmo 40, verso 8, não precisa ler. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Senhor, a tua lei está dentro do meu coração. No paralelismo hebraico, lei de Deus e vontade de Deus é a mesma coisa. Toda a palavra de Deus é lei de Deus. Toda a palavra de Deus é mandamento, irmãos. Está escrito? Toda a palavra de Deus é lei de Deus. Por isso que Jesus disse, de toda a palavra que procede da boca de... Satanás estava dizendo, poderia dizer para Jesus, você não está transgredindo nenhum mandamento. Tem algum mandamento escrito assim, não transformarás pedras em pães? Tem? Mas não era a vontade de Deus. Irmãos, toda a palavra de Deus é mandamento de Deus. Não olhe só para os 10 mandamentos, olhe para a Bíblia. A Bíblia é uma expressão do caráter de Deus, como a sua santa lei. Ali Deus colocou o decálogo, porque o resto está tudo explicado. Por isso que Jesus disse assim, eu vim cumprir a lei. Jesus então abriu um pouquinho o que é o sentido da lei.
Porém, toda a palavra de Deus é lei de Deus. Não adianta você tropeçar num ponto e cair no outro, você tem que guardar toda a palavra. E sabe, irmão, Satanás, ele é tão mau, ele é tão sutil, que ele chega, como chegou para Jesus e disse para Jesus: você não é filho de Deus, você é o próprio demônio. E Jesus disse: eu vivo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí, o verso 5 e o verso 6. Então, o diabo levou a Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo, o pináculo, a torre, e disse assim: ok, você quer viver pela palavra? Olha a sutileza da segunda tentação. Você quer viver pela palavra? Então eu vou citar a palavra para você. A palavra de Deus diz assim, diz o diabo. Está escrito, irmãos, olha só, o diabo usando a palavra de Deus. Irmãos, eu já vi tantos irmãos usando a palavra de Deus para fazer o que é errado. E você pode, você vê os exemplos por aí, né? Você vê os exemplos por aí, pessoas que usam a palavra de Deus como o demônio em benefício pessoal. Por mais que você ache isso louco, numa das cidades que eu fui pastor por aí, tinha uma igreja chamada Igreja da Noiva de Cristo. O pastor, ele provava pela palavra que a noiva tinha que a primeira noite dormir com ele para receber o Espírito Santo. E ele provava pela palavra que a bênção do casamento passava pelo corpo do sacerdote. Ok? Eu vou citar a palavra para você. Você vive pela palavra? Está escrito. Disse o diabo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos te ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Já que você vive pela palavra de Deus, use a palavra de Deus em seu benefício egoísta, passe da fé para a presunção. Irmãos, a serva de Deus tem uma frase, deixa eu ver se eu coloquei na Bíblia aqui, está aqui. O pecado da presunção, o pecado do orgulho está ao lado da virtude da fé perfeita e da confiança em Deus. Ok. Você não quer abrir mão de depender de Deus? Então, dependa de Deus naquilo que Deus não prometeu. Tente a Deus. Tente a Deus. Irmãos, o que é tentar a Deus? É justamente, irmãos, não confiar naquilo que Deus prometeu e reclamar de Deus e duvidar de Deus. Você lembra onde estava isso? O povo lá no deserto chegou e disse para Moisés: escuta, Deus está conosco ou não está? Como? Haviam saído do Egito, haviam trazido riquezas que eles haviam produzido. Deus não roubou dinheiro dos egípcios, os judeus tinham produzido a riqueza do Egito, era direito deles. O mar vermelho se abriu, o maná caindo. Mas de repente foram colocados sob provação. Ao serem colocados sob provação, escuta, Deus está conosco ou não? Ah, irmãos, como a gente gostaria de ter o céu aqui na terra, né? Qualquer probleminha, qualquer dificuldade, qualquer provação. Ah, onde está Deus? Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Há uma frase que eu escrevi aqui. Certifique-se de que seu sofrimento não seja resultado de sua própria insensatez e desobediência. Sabe, irmãos, às vezes, por favor, me entenda bem. O câncer pode vir sobre todos. Pode ser vegetariano, não vegetariano. O câncer pode vir sobre todos. Todos temos a célula lá guardadinha. Agora o sujeito, ele vive com churrasco o final de semana inteiro, Coca-Cola o final de semana inteiro, é um baita do intemperante, não cuida da saúde, não faz exercício, não cresce nessa área da sua vida, e de repente estoura um câncer. E aí o cara, ele se atirou do pináculo do templo, ele foi insensato, ele foi imprudente, ele não cuidou. O camarada pega o carro aí, vai visitar um familiar aí no interior, a 180, 90 por hora, sofreu um acidente. Aonde estava o anjo de Deus? Mas como onde estava o anjo de Deus? O camarada se atirou.
Um garoto aí, que eu conheci, o camarada saía 120 por hora, estava a mais de 120 por hora, desculpa. A mais de 120 por hora, sem cinto de segurança, publicando foto no Facebook. Legal. Morreu? O carro rodopiou, morreu. Aí vai a família, vai todo mundo lá. Aí vai o pastor. E aí vem a pergunta, deixa uma esposa e uma criancinha recém-nascida. Pastor, onde estava Deus? Eu falei, mas não tente a Deus. Não tente a Deus. O camarada se atirou do pináculo do templo. Irmãos, não se atire. A Bíblia diz, não nos deixes entrar em tentação. O que é, irmãos, pular do pináculo do templo na nossa vida prática aqui? A Bíblia diz, quando você é tentado, você é tentado. Tudo bem. Não nos deixe entrar em tentação. Cair, eu gosto mais da palavra entrar. Entrar é assim. José, chega a mulherzinha fútil, leviana, sensual do Potifar. E aí, José, bora lá? José já de cara falou o seguinte, não, e já fugiu. Ele não entrou na tentação, ele não parlamentou com o diabo. Não se atire aonde Deus não prometeu cuidar de você. Não se atire. Isso é provar a Deus, depender de Deus daquilo que Deus não prometeu. Guarde essa frase, certifique-se de que seu sofrimento não seja resultado de sua própria insensatez e desobediência. Se és filho de Deus, tudo que o diabo quer é você acreditar que você não é um filho de Deus. E finalmente, irmãos, Jesus, usando a palavra de uma forma correta, diz, não tentarás ao Senhor. Deus não me prometeu algumas coisas, irmãos. Deus é honesto, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é Pai. Mas como Pai, Ele trata seu filho com amor, mas com retidão. No mundo tereis aflições. Se você quer ser um cristão, você vai padecer perseguições. Você vai ser provado, filho. A tua fé vai ser provado, filho. Irmãos, esse mundo, você já ouviu isso diversas vezes. Esse mundo não é um parque de divertimentos. Esse mundo é um campo de batalha. A vida do cristão é uma marcha, uma batalha. É o pecado de dentro, é a tentação de fora, e a tentação de fora é o pecado de dentro. É uma luta do cristão para ser santificado, para crescer na graça. Existem provações, e graças a Deus que existem, porque todo o propósito de provação é a nossa santificação e por fim a nossa salvação. Ao ser provado, não diga isso vem de Deus, não tem nada a ver com Deus. Faça a diferença entre tentação e provação, e não se coloque, quando a tentação vier, não entra na tentação. Rasga a capa, foge, deixa a capa para trás e fuja do pecado. Fugir, a Bíblia diz, fugir, fuja. Verso 8 a 10. Levou o diabo ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, eu sou o Filho de Deus. Nesse momento, irmãos, Jesus nunca operou um milagre em causa própria. Jesus sempre operou um milagre em favor dos outros. Mas nessa hora, em que o diabo provocava tanto ele, Jesus permitiu que a sua divindade irrompesse. Uau! Várias vezes está escrito sobre esse romper da divindade de Jesus. A divindade, naquele corpo magro, naquele corpo faminto, naquele corpo esmorecido, ali dentro estava Deus. E Jesus permitiu que a divindade irrompesse. E quando a divindade irrompeu, a autoridade do céu assumiu o seu lugar. Jesus veio para destruir Satanás e as obras de Satanás. Ele veio para libertar o homem do cativeiro de Satanás. Retira-te, Satanás. Só Deus tem essa autoridade. Retira-te, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Retira-te, Satanás. Ao passar por uma experiência que eu contei para os irmãos,
Hoje eu olho para trás, 2003 para 2019. Quantas vezes eu agradeci a Deus por aquela aprovação. Sabe, irmãos, Deus é maior que a sua doença. Deus é maior que o seu problema. Deus é maior do que a sua dor. Deus é maior do que o demônio. Deus é maior do que a morte. Deus é maior do que tudo. Deus é teu Pai e Ele cuida de você. Deus é maior. Retira-te, Satanás. Deus é maior que o teu deserto. A partir da experiência que eu tive, irmãos, com a depressão, eu nunca mais reclamei das provações. Porque Deus é maior do que a tua depressão, do que a minha depressão. Deus é maior do que a minha doença, do que a sua doença. Deus é maior do que a nossa dor. Ele destruiu o diabo em suas obras, e Ele o destruirá em sua pessoa. Por isso, irmãos, que quando Jesus, Ele controla a natureza, Ele está dizendo, eu sou maior do que a natureza, maior do que a tempestade. Quando Ele ressuscita um morto, Ele diz, eu sou maior do que a morte. Quando Ele expulsa o demônio, Ele diz, eu sou maior do que esse inimigo. Eu sou maior. Deus é maior que os seus problemas. Deus é maior que a sua dor. Deus é maior que a injustiça que você está passando. Deus é maior que o diabo. Deus é maior que o seu deserto. Deus é maior do que o seu pecado a ponto de pagá-lo. Deus é maior do que os problemas que você enfrenta. O que a gente precisa é viver de acordo com a palavra do Senhor, está escrito. Em 1993, eu me formei em teologia aqui, em 91. Fui trabalhar no Rio Grande do Sul. Ô, povo bom, a gauchada. Povo bom. Trabalhei o ano 92. Não pude tirar férias. E aí trabalhei o ano 93. Não, foi início de 93, fevereiro de 93. Pós-férias, que eu cuidava dos comportores estudantes. Eu resolvi vir a Florianópolis. Meu pai tinha uma casa ali, mas também tinha fazenda. Eu cheguei ali em Florianópolis e encontrei, nós somos 8 irmãos. E eu encontrei um irmão que eu gosto muito, Gilberto, famoso Billy. E eu tinha um chevetinho branco, aquele antiguinho, para pegar um sofrimento, para andar a outro. E esse meu irmão tinha um Gol. Estou falando de 1993. Meu irmão tinha um Gol, 1989. O meu Chevette era 74. E meu irmão é uma pessoa muito querida, muito coração. Eu cheguei ali na casa do pai para pegar algumas coisas e nós iríamos para a Serra, uma estrada sinuosa que sobe de Florianópolis em direção a Lages, Bom Retiro. E meu irmão, para me agradar, estava uma pessoa que trabalhava com eles, a minha esposa e a minha filhinha menor, a Jéssica, a maior, que era pequena, falou, mano, dirige aí o meu Gol. E nós pegamos a estrada final de tarde, sexta-feira, e pegamos um engarrafamento. Eu falei, puxa vida, vamos entrar no Porto Sol. E eu acelerei para chegar logo. E numa subida que tinha uma curva assim, portanto do outro lado assim, tinha um pequeno caminhão na minha frente, e era um lugar proibido de ultrapassar. Mas dava para ultrapassar, mas era proibido. E eu me atirei. Fiquei atrás do caminhãozinho, de um outro caminhãozinho, melhor dizendo, são 2 caminhãozinhos. Tinha um caminhãozinho, e na frente do caminhãozinho um Fiat Uno Mille. Era um luxo. E quando eu fiz a primeira ultrapassagem, faixa dupla amarela,
eu me atirei. No sentido contrário vinha o Opala, 4 portas, a gasolina, que só tinha gasolina naquela época, 2 rapazes do Rio Grande do Sul, com as esposas, 2 irmãos com as esposas e uma filhinha. Quem vai para Florianópolis e é de Porto Alegre, vai pelo litoral. Quem é do interior desce pela serra, passa por São Marco, Vacaria, Lages, Bom Retiro, 282. E ele descia a serra, e aquela é uma curva muito perigosa, e naquela curva estava um carro da polícia, não tinha radares naquela época, e o camarada entrou a mais de 120 por hora, numa curva que se faz a 60 por hora, no cotovelo. E o policial falou: vai dar problema. E quando ele entrou na curva, chovendo, e puxou o Opala rodou. E o tanque do Opala é bem no porta-mala. E o tanque do Opala se chocou com o Uno, que estava na frente do caminhãozinho à minha frente. E imediatamente explodiu, porque a parte elétrica do Uno com o tanque de gasolina do Opala. O caminhãozinho abriu, o Uno foi para o brejo, e como daqui no fundo da igreja eu vi aquela bola de fogo rodando. E graças à misericórdia de Deus, eu fiz assim com o braço. Irmãos, tem certas coisas que só Deus. E era Deus. Eu fiz assim com o braço, a minha filhinha sentada no meio, entre os 2 bancos, sem cinto de segurança, ninguém estava com cinto. Não era obrigatório. A minha filhinha bateu no meu braço, ela seria arremessada para dentro do fogo. E aquele fogo veio, e o carro do meu irmão jogado para a direita, aquele Opala para a esquerda, incendiado. Uma mulher e uma criança foram arremessadas do Opala, e eu, muito prudente, dirigindo de chinelo. Muito prudente. Saí sem os chinelos do carro, pelo vidro, tudo estourado. Pisando em caco de vidro, não sentia nada, adrenalina 1000. E eu olho assim para a direita, aquele Opala incendiado. O passageiro saiu, uma mulher arremessada, uma criança arremessada. A outra mulher saiu e o motorista sofreu uma pancada, desmaiou, e ele no meio do fogo. De repente eu vejo o meu irmão, que é um sujeito assim, num coração enorme. Ele correu em direção ao Opala, e eu gritei: não entra aí, não entra aí, não entra. Ele não pensou. Irmãos, é pecado, pastor, mentir. Então, cena de cinema. Meu irmão, ele é caminhoneiro. Ele soltou o cinto de segurança, pegou o camarada desmaiado. Foi como daqui onde está o pastor Robson. E o Opala explodiu. Não sobrou um parafuso. Ele salvou a vida do motorista. Todo mundo para o hospital. Rapaz, primeiro, as mulheres, as crianças, e eu, minha esposa, fazer exame, veio ali, especialmente eu. Foi ali. Agenda, aciona o pai, mais 2 irmãos. Vem meu pai com a caminhoneta dele para rebocar o carro batido, e outro meu irmão com o carro dele, e outro irmão. A polícia fez um bloqueio na curva, e o meu irmão mais novo, com a caminhoneta atravessada na pista, numa curva, manobrando para rebocar aquele Gol dali para levar embora. Hoje é tudo com guincho, mas naquela época era tudo assim. Meu irmão atravessado no meio da pista. Desce um caminhão com 15 toneladas de cebola, 2 rapazes drogados. Fura o bloqueio da polícia. O meu irmão, muito espertinho, ele viu aquele caminhão, ele jogou a caminhoneta em cima do carro batido. E o caminhão deu no meio da caminhoneta. Eu não estou sabendo de nada.
no amanhecer, quase um amanhecer do dia, madrugada, pedi para voltar ao local do acidente, quando não tinha celular, nada. Quando eu cheguei, o que aconteceu? Um acidente em cima de um acidente. Eu falei, mas o que houve? Aí eu vi os dois camaradas presos no carro da polícia. Falei, olha ali. Eu falei, o que aconteceu? Aí contaram que os camaradas estavam drogados, viram a polícia, se assustaram, furaram um bloqueio sem saber que tinha um acidente 100 metros ali, e quase mataram o meu irmão. Um acidente em cima de um acidente. Eu falei, mas quem prendeu? Meu outro irmão. Irmãos, vocês entenderem assim, ó. É Gideon, Gilda, Giovanni, Gilson, Gilberto, Gilceia, Gilmar. Não tinha mais G, botou Davi Samuel. O Davizinho, que é o nome do Davi Samuel, estava na caminhonete. O Gilmar, o carro é do Gilberto. O Gilmar, o meu irmão, que é funcionário público, o apelido dele é Lido, irmãozão do coração, a gente se gosta muito, todos eles. O meu irmão falou para a polícia, não vamos pegar eles? Não, a gente passa um rádio para pegar lá embaixo, nós temos que ficar no bloqueio. Meu irmão ficou cheio de adrenalina. Irmãos, ele desceu a serra, cerca de uns 2, 3 quilômetros, atravessou na frente do caminhão, o caminhão tem que descer com pouca velocidade, né? 15 toneladas de cebola. Ele atravessou o caminhão, e ele foi para luta corporal com os dois drogados, e prendeu os dois drogados. Ele estava alucinado de bravo. Mas a gente foi criado no mato, então a gente é meio bruto. Ele bateu nos dois caras e falou assim, eu mato vocês se vocês não voltarem. E os caras, não, calma aí, a gente não sabia. Amarelaram, como diz a gíria da rapaziada aí. E ele trouxe os dois e enfiou dentro do camburão da polícia. O negócio é violento lá na roça. Eu vi o meu pai sentar no barranco. Eu tenho um profundo respeito pelo meu pai, um homem assim, muito austero, mas não sei, eu tenho um negócio com meu pai assim diferente. Olhei para a caminhoneta dele, arrebentada, tudo sem seguro. Esse meu irmão, único carro, não tinha mais nada, todo estourado. E eu falei, Deus, por quê? Minhas primeiras férias, não está no ministério. Lá no Rio Grande do Sul, não sei se por aqui em São Paulo girou essa musiquinha que diz assim: o que fazer, Senhor? Pequenino sou, pequenino grão de areia no meio do temporal. Você já sentiu assim, irmão? Um grão de areia no meio de um temporal. O que é um grão de areia no meio de um temporal? É nada. Que fazer, Senhor? Pequenino sou, pequenino grão de areia no meio do temporal. Que provação. Eu havia me atirado. Fiz uma oração. A hora que eu termino a oração, eu pensei no Eclair Cruz. Quem conheceu? E então o Espírito Santo me fez cantar: se o peso do mundo carregou sobre os seus ombros, Ele levará você. Lembra dessa música? Se o peso do mundo levou sobre seus ombros. E aquela música vinha: se o peso do mundo Ele levou. O caminhão tinha seguro, pagou. Mas o Opala não tinha seguro. E fomos em contato, eram dois jovens, dois rapazes, fomos conhecer o pai dos rapazes. E era um estrago enorme do carro. A caminhoneta, o caminhão arrumou, tudo certinho. E eu preocupado com o carro do meu irmão, eu não tinha dinheiro. Não tinha. O meu Chevette velho não dava para pagar metade do gol dele. Aí, marcamos um encontro com o pai dos rapazes. E eu com medo que ele desse uma negativada. Mas ele sabia que o meu irmão tinha entrado. E eu lembro aquele homem em cima do carro dele tremendo.
Ele era um plantador de soja do Rio Grande do Sul, tinha posses, ele estava indo para Itapema, nas férias. Ele veio ao nosso encontro em Florianópolis, ele tremia. Em algum momento ele chorou. E disse assim: meu irmão não estava ali. Eu não estou pagando o acidente. Eu estou pagando a vida do meu filho. Eu vou dar um valor maior. E eu não conheço seu irmão, mas diga para ele que eu nunca vou esquecer um inocente que sofreu um acidente de um culpado e entrou no fogo para tirá-lo. E em 1993 já era bastante dinheiro. Aquele homem deu uma oferta para o meu irmão, um presente de $1.000. Além de dar um carro novo, o valor do carro novo, ele deu $1.000 a mais para o meu irmão. Sabe, irmãos, todo cristão tem seu deserto. Às vezes a gente se atira ou às vezes não se atira. Não importa. Importa que no momento da provação, o diabo vem com tentação. Então, ao passar pelo deserto da sua vida, faça como Jesus, agarre-se à palavra do Senhor, porque Deus é maior do que o seu deserto. Deus é maior do que sua dor. Deus é maior do que o seu sofrimento. E logo Ele vai acabar com isso. E você vai entender que as provações de Deus foram providências de Deus. Se você estudar isso no livro Deserto da Tentação, o Desejado, você vai entender que por detrás de cada deserto existe um oásis esperando você. E Deus está no controle. Davi foi para o deserto, Deus cuidou dele. Moisés foi para o deserto, Deus cuidou dele. José foi para o deserto, Deus cuidou dele. Abraão foi para o deserto, Deus cuidou dele. Daniel e seus companheiros foram para o deserto, Deus cuidou dele. Jesus esteve no deserto e a Bíblia diz que os anjos cuidaram dele e Deus cuidará de ti também. Jesus não foi livrado da hora da provação. Há uma música linda que eu amo, linda, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, continua sendo Deus. Se eu viver, Ele é Deus. Se a morte vier, Ele continua sendo Deus. Porque quando Ele voltar, Ele vai me ressuscitar. Deus é maior e Deus é Deus, independente do deserto da sua vida.